Na região de Campos do Vale, havia um homem que despertava curiosidade e respeito por todos. Chamava-se Leopoldo Andrade, dono de terras vastas que pareciam não ter fim, produtor de gado e de grãos, referência em negócios e inteligência prática. Embora fosse conhecido pela fortuna acumulada ao longo das décadas, era também famoso por suas atitudes inesperadas, que desafiavam as lógicas mais comuns. Nunca agia como os outros esperavam, e talvez por isso todos o observassem com tanta atenção. O burburinho começou em uma manhã de domingo, quando os trabalhadores da fazenda espalharam a novidade na feira da cidade. Diziam que Leopoldo finalmente escolheria uma entre 3 mulheres que estavam próximas a ele havia algum tempo. A notícia rapidamente correu pelas ruas estreitas, atravessou balcões de mercearias, ecoou nos cafés e alcançou as rodas de conversa na praça central. Não se falava em outra coisa. Quem seria a escolhida? E, principalmente, por que ele faria uma escolha assim, em público, transformando sua vida privada em um espetáculo para todos? As 3 mulheres eram conhecidas. A primeira se chamava Helena Duarte, uma viúva elegante que herdara algumas propriedades do marido falecido. Helena carregava um ar de sofisticação rara para aquela região, sempre bem vestida e articulada. Muitos diziam que ela tinha planos ambiciosos e que talvez sua aproximação com Leopoldo fosse mais uma estratégia de poder do que um sentimento verdadeiro. Ainda assim, ninguém podia negar sua inteligência e capacidade de gestão, pois ela havia conseguido manter as terras do falecido marido em funcionamento, apesar das dificuldades que surgiram. A segunda era Mariana Teles, jovem professora da cidade, de origem humilde, mas com brilho nos olhos e uma determinação que conquistava qualquer um. Mariana não possuía grandes bens materiais. Vivia de seu salário simples e da admiração de seus alunos, mas era respeitada pela honestidade e pelo coração generoso. Muitos se perguntavam o que ela teria a oferecer a um homem de fortuna como Leopoldo, e outros respondiam rapidamente: talvez fosse justamente isso, a ausência de interesse pelo dinheiro, que a tornava especial. A terceira era Beatriz Lacerda, filha de comerciantes prósperos que haviam construído fortuna no ramo de tecidos e exportações. Beatriz tinha fama de ser prática e assertiva, sempre envolvida nos negócios da família. Ao contrário de Mariana, não escondia que gostava do luxo e da vida confortável e que não pretendia abrir mão disso. Alguns diziam que ela era a mais adequada ao estilo de Leopoldo, por compreender a lógica empresarial e estar acostumada ao mundo das negociações. Outros, porém, viam nela apenas um desejo de ampliar ainda mais os próprios privilégios. Quando a notícia se espalhou de que Leopoldo faria uma escolha entre as 3, um detalhe curioso surgiu nas conversas. Afinal, quem era realmente a mais rica das 3? Se contassem apenas bens materiais, talvez Beatriz levasse a vantagem. Mas Helena tinha terras herdadas, ainda que mal aproveitadas, e Mariana possuía algo que não se podia medir em moedas ou hectares, mas que despertava reflexões sobre valores maiores. Essa dúvida fez com que o anúncio de Leopoldo ganhasse ainda mais repercussão. Não era apenas sobre casamento ou sobre sentimentos, era sobre riqueza em todas as suas formas, fossem elas palpáveis ou invisíveis. Leopoldo não parecia preocupado com os comentários. Continuava sua rotina, cavalgando pelas terras, vistoriando o gado, fechando negócios com compradores de fora e mantendo sua postura serena. Aqueles que o conheciam de perto sabiam que por trás do silêncio ele observava cada detalhe, pesava comportamentos e avaliava atitudes. Sua escolha nunca seria baseada apenas em aparências, mas sim em algo que poucos conseguiam enxergar. A expectativa aumentava a cada dia. Nas casas, mulheres comentavam entre si,
tentando adivinhar quem teria mais chances. Uns apostavam em Helena, acreditando que sua experiência e elegância combinavam com a posição de Leopoldo. Outros defendiam Mariana, por ser a única a trazer um frescor genuíno, livre de interesses. Já os mais pragmáticos juravam que Beatriz era a escolha óbvia, unindo duas famílias de influência em uma aliança poderosa. Enquanto isso, as próprias mulheres envolvidas viviam um misto de ansiedade e confiança. Helena mantinha sua pose, mas em noites silenciosas deixava escapar receios de que Leopoldo enxergasse nela apenas cálculo. Mariana continuava seu trabalho na escola, tentando ignorar os olhares e os cochichos que surgiam em cada esquina, mas não conseguia esconder o rubor quando alguém a felicitava por uma possível vitória. Beatriz, por sua vez, encarava a situação como se fosse uma negociação estratégica e não poupava esforços em mostrar-se sempre presente, elegante e segura. O momento decisivo foi marcado para acontecer durante uma festividade local, a tradicional feira de colheita, onde produtores expunham seus melhores grãos, animais e artesanatos. Leopoldo anunciou que estaria presente e, diante de todos, revelaria sua decisão. Isso transformou a feira em algo muito maior do que uma simples celebração anual. Pessoas de cidades vizinhas começaram a planejar visitas, comerciantes se prepararam para receber um fluxo de curiosos e até jornalistas regionais demonstraram interesse em cobrir o evento. No dia marcado, o clima era de expectativa. A cidade inteira parecia respirar em função do que aconteceria. A praça principal, onde ocorria a feira, estava enfeitada com bandeirolas coloridas, barracas de comida e palcos improvisados para apresentações musicais. Mas a verdadeira atração era a figura de Leopoldo, que surgiria em algum momento e mudaria o rumo das três mulheres, além de dar novo fôlego às intermináveis discussões sobre quem era a mais rica entre elas. Ele chegou montado em um cavalo imponente, vestido de forma simples, como sempre fazia. Não havia nada em seu traje que denunciasse a fortuna que possuía. O silêncio se espalhou por onde passava, interrompendo até a música que animava a festa. Todos esperavam cada gesto seu, cada palavra que pudesse sair de sua boca. Ao descer do cavalo, caminhou com passos firmes até o centro da praça, onde as três mulheres aguardavam lado a lado. Helena, com um vestido azul profundo, mantinha o queixo erguido e o olhar altivo. Mariana, de branco, trazia simplicidade e leveza, como se não estivesse em uma disputa, mas em uma celebração qualquer. Beatriz, em um traje vermelho vibrante, exalava confiança, observando a multidão como quem já se via vencedora. O contraste entre as três era evidente, e isso aumentava ainda mais a expectativa coletiva. O fazendeiro ficou diante delas e respirou fundo. O murmúrio da multidão cessou por completo. Todos os olhares estavam fixos nele, esperando por sua escolha, que não seria apenas uma decisão pessoal, mas um acontecimento capaz de definir histórias, alterar relações e deixar uma marca permanente naquela comunidade. E naquele instante, ficou claro que sua decisão não revelaria apenas quem seria sua companheira, mas também o que ele realmente considerava ser riqueza. O silêncio que pairava sobre a praça parecia eterno, como se o tempo tivesse decidido parar para assistir ao momento mais aguardado daquele ano. Leopoldo, firme diante das três mulheres, deixou o olhar percorrer cada uma delas com calma, como quem estudava não apenas a aparência, mas a essência que carregavam. A multidão prendia a respiração, temendo até o som de um suspiro que pudesse quebrar a solenidade daquele instante. As crianças se aninhavam junto aos pais, curiosas para ver de perto uma cena que, mais tarde, certamente ouviriam repetida em conversas e histórias que se espalhariam por toda a região. Helena, em seu vestido azul, sustentava o olhar dele sem vacilar. Havia confiança em sua postura, mas também um certo desafio escondido.
Era como se quisesse mostrar que, apesar de sua condição de viúva, ainda era uma mulher de recursos, capaz de administrar não apenas terras, mas também corações. Mariana, por outro lado, mantinha os olhos baixos, como se evitasse a pressão dos olhares ao redor. Mas a serenidade de seu rosto denunciava uma força silenciosa, que talvez fosse mais poderosa do que qualquer riqueza material. Já Beatriz encarava Leopoldo com intensidade, segura de que sua formação, sua experiência nos negócios e sua origem privilegiada fariam dela a escolha natural. O fazendeiro, no entanto, não se apressou. Caminhou lentamente ao redor delas, como se observasse não apenas suas roupas ou gestos, mas o impacto que cada uma causava no público. Porque, no fundo, ele sabia que sua decisão não se refletiria apenas em sua vida pessoal. A cidade inteira, e talvez até a região, passariam a enxergá-lo de maneira diferente, dependendo da mulher que estivesse ao seu lado. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ele falou. Sua voz, grave e pausada, ecoou na praça sem necessidade de microfones. Disse que a escolha não seria feita por capricho, nem por conveniência. Explicou que durante toda a vida aprendeu que riqueza não era apenas aquilo que se acumulava em cofres ou se media em hectares de terra, mas também o que se carregava no caráter, no trabalho e na maneira de enfrentar as dificuldades. Suas palavras despertaram murmúrios entre os presentes, alguns balançando a cabeça em aprovação, outros franzindo a testa, ainda mais curiosos. Leopoldo pediu então que cada uma delas dissesse algo diante da comunidade. Não bastava que mostrassem o que tinham de material, ou o que representavam em termos de prestígio. Ele queria que revelassem quem realmente eram, como viam a vida, o futuro e a relação com o trabalho e com as pessoas. Essa decisão surpreendeu a todos, mas ao mesmo tempo aumentou o interesse coletivo. Afinal, agora não se tratava apenas de observar gestos ou imaginar intenções. Era a oportunidade de ouvir diretamente das candidatas aquilo que poderia definir o rumo da escolha. Helena foi a primeira a falar. Sua voz era firme, treinada pelos anos em que precisou impor respeito diante de advogados, trabalhadores e compradores. Ela contou sobre como havia ficado viúva cedo e como, diante da perda, precisou assumir responsabilidades que jamais pensara enfrentar. Lembrou-se das madrugadas em que cavalgava sozinha pelas terras herdadas, garantindo que tudo continuasse em ordem. Disse que aprendera a ser resiliente e a não depender da piedade de ninguém, porque a vida não perdoava fraquezas. Para ela, riqueza era ter controle sobre seu próprio destino e não permitir que outros ditassem os rumos de sua existência. Muitos no público aplaudiram, admirando sua força e sua independência. Mariana, em seguida, respirou fundo antes de erguer a cabeça. Sua fala foi mais suave, mas não menos impactante. Ela não falou de bens, de terras ou de negócios. Contou sobre o orgulho que sentia ao ensinar crianças que, de outra forma, não teriam acesso ao conhecimento. Disse que cada palavra aprendida por um aluno, cada olhar de esperança no futuro, era uma forma de riqueza que nada nem ninguém poderia tirar dela. Confessou que nunca ambicionara fortuna, mas que acreditava em valores como respeito, solidariedade e honestidade. Seu discurso não provocou aplausos efusivos, mas sim um silêncio comovido, como se as pessoas precisassem digerir lentamente a profundidade de suas palavras. Por último, Beatriz avançou um passo e encarou o público com firmeza. Sua voz soou clara e segura, demonstrando a confiança de quem crescera em meio a negociações. Contou sobre sua experiência ao lado dos pais, aprendendo desde cedo a lidar com contas, contratos e investimentos. Disse que riqueza era mais do que dinheiro. Era também saber multiplicar oportunidades, transformar ideias em resultados e garantir que o trabalho de gerações não fosse desperdiçado.
Declarou que não tinha medo de desafios e que estava pronta para enfrentar ao lado de Leopoldo não apenas a vida na fazenda, mas os negócios que poderiam surgir dali para frente. Sua fala recebeu aplausos intensos, especialmente dos comerciantes e produtores mais pragmáticos, que viam nela uma parceira à altura. Quando as três terminaram, Leopoldo permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando os rostos ao redor. Cada discurso havia tocado de forma diferente, não apenas nele, mas também na comunidade. Helena mostrara força e independência, Mariana expusera valores humanos profundos, e Beatriz revelara sua visão estratégica e capacidade de multiplicar riquezas. O fazendeiro então agradeceu às três por falarem com sinceridade diante de todos e declarou que ainda precisava de tempo para refletir. Explicou que sua decisão não seria tomada apenas pelo impacto das palavras ditas naquele dia, mas também pelo que observava nos pequenos gestos, nas atitudes e na forma como cada uma encarava a vida. Esse anúncio surpreendeu o público, que esperava uma escolha imediata, mas também aumentou ainda mais a expectativa. Afinal, agora não seria apenas um espetáculo de um dia, mas uma novela em capítulos que manteria a cidade inteira em suspense. Nos dias que se seguiram, a conversa se espalhou como fogo em palha seca. Em cada esquina, alguém tinha uma teoria. Alguns defendiam que Leopoldo apenas queria ganhar tempo para preparar melhor o anúncio. Outros acreditavam que ele ainda estava dividido de verdade, sem conseguir decidir entre três mulheres tão distintas. Havia até os que sugeriam que tudo não passava de uma estratégia para testar a paciência e a verdadeira essência de cada uma. Enquanto isso, Helena continuava administrando suas terras, mas não escondia a preocupação em cada olhar distante. Mariana seguia suas aulas, tentando manter a vida normal, ainda que os comentários dos alunos a constrangessem. Beatriz intensificava sua presença na fazenda, levando sugestões e conselhos, como se já fizesse parte do círculo íntimo do fazendeiro. Cada uma, à sua maneira, tentava se mostrar digna, mas o que ninguém percebia era que Leopoldo observava não apenas o que faziam em público, mas também nos detalhes do cotidiano. À medida que os dias avançavam, ficava evidente que essa escolha não era apenas sobre amor ou conveniência. Era um teste profundo sobre a verdadeira definição de riqueza, que colocava à prova não apenas três mulheres, mas também os valores de toda uma comunidade que, sem perceber, se via refletida naquele dilema. O tempo passou devagar para os moradores de Campos do Vale depois daquela feira de colheita. Era como se cada dia fosse apenas uma preparação para o grande momento em que Leopoldo revelaria sua decisão. A cidade inteira estava em suspense e até os negócios da região pareciam girar em torno desse mistério. Em cada venda, em cada balcão de bar, em cada banco da praça, alguém levantava a questão: quem seria escolhida? E, principalmente, quem entre elas carregava a verdadeira riqueza? Helena, com sua postura altiva, seguia impondo respeito em suas propriedades. Trabalhadores comentavam sobre como ela se fazia presente em cada detalhe, supervisionando desde a colheita até a venda dos produtos. Embora tivesse herdado tudo do falecido marido, era visível que não se acomodara. As pessoas diziam que ela tinha mais garra do que muitos homens que haviam nascido e crescido no campo. Ainda assim, havia também quem sussurrasse que por trás daquela força havia um medo secreto de perder o que conquistara, como se sua luta constante fosse também uma tentativa de provar que merecia o que possuía. Mariana continuava lecionando na escola, e seus alunos, contagiados pelas conversas de seus pais, passaram a olhar para ela de maneira diferente. Alguns lhe perguntavam diretamente se tornaria esposa do homem mais poderoso da região. Ela sorria, mudava de assunto e voltava a escrever no quadro,
mas por dentro sentia o peso de algo que nunca buscara. No entanto, cada vez que uma criança lia em voz alta ou solucionava um problema de matemática com confiança, ela se lembrava do motivo pelo qual nunca trocara sua profissão por outra. O que possuía não se acumulava em cofres, mas se multiplicava na mente e no coração das novas gerações. Já Beatriz era vista com frequência na sede da fazenda de Leopoldo. Levava relatórios de mercados, sugeria investimentos, falava sobre oportunidades de exportação de grãos e cortes de carne. Alguns comentavam que ela já agia como se fosse parte da administração, uma espécie de parceira informal. Para os comerciantes locais, isso era visto com bons olhos, pois acreditavam que a união dos patrimônios seria um avanço para todos. Porém, havia também quem murmurasse que a confiança excessiva de Beatriz poderia ser sua maior armadilha, pois o fazendeiro, conhecido por nunca agir conforme as expectativas, talvez enxergasse em sua ousadia um sinal de precipitação. Enquanto a cidade fervilhava em especulações, Leopoldo permanecia sereno. Não dava pistas, não fazia comentários, não se deixava pressionar. Passava os dias, como sempre, visitando pastagens, conversando com vaqueiros, negociando com compradores e cuidando da rotina. Mas por trás de cada gesto simples, seus olhos atentos observavam tudo. Ele via Helena cavalgando cedo para verificar suas terras, via Mariana entrando e saindo da escola com seus livros debaixo do braço e via Beatriz atravessando os corredores da fazenda com pastas e propostas. Uma tarde chuvosa trouxe o que muitos interpretaram como um sinal. Leopoldo reuniu alguns amigos próximos e comentou que a escolha estava próxima. Disse que não era uma decisão sobre amor apenas, mas também sobre o futuro. Quem estivesse ao seu lado precisaria compreender não apenas os negócios, mas também a alma da terra e das pessoas. Seus amigos, acostumados ao modo enigmático do fazendeiro, sabiam que ele falava em metáforas e que nada seria simples ou óbvio. Nesse mesmo período, um boato começou a circular. Diziam que Leopoldo havia começado a investigar discretamente a vida de cada uma das mulheres, não para desmascarar segredos, mas para compreender em profundidade o que elas realmente representavam. Se fosse verdade, isso explicaria sua calma, pois não se tratava apenas de escolher entre 3 pessoas, mas de descobrir o que cada uma considerava riqueza. E, de fato, ele observava além do que os olhos comuns viam. Quando Helena visitava a cidade, ele notava como tratava os comerciantes mais humildes, se com respeito ou com desdém. Quando Mariana se reunia com mães de alunos, ele percebia o cuidado com que escutava cada preocupação. Quando Beatriz falava de negócios, ele prestava atenção não apenas ao conteúdo, mas ao tom, avaliando se havia ali apenas interesse próprio ou também visão de futuro coletivo. Aos poucos, ficava claro que cada uma delas representava uma face diferente do conceito de riqueza. Helena simbolizava a força de quem mantinha e preservava o que conquistara, ainda que à custa de vigilância constante. Mariana carregava uma riqueza invisível, construída no coração das pessoas, baseada em valores que não se mediam em cifras. Beatriz mostrava o poder de multiplicar, de transformar recursos em mais recursos, com rapidez e ousadia. Mas quem afinal era a mais rica? Essa pergunta ecoava em cada esquina e ninguém parecia chegar a uma conclusão definitiva. Para uns, a riqueza estava na terra e nos bens palpáveis. Para outros, estava nos valores humanos. Para outros ainda, estava na capacidade de gerar mais. A cidade se dividia em opiniões, e essa divisão aumentava a expectativa para o momento final. Enquanto isso, as próprias mulheres viviam dias de tensão. Helena,
apesar da firmeza, confessava em confidências a uma amiga próxima que temia ser vista apenas como interesseira. Mariana, de forma discreta, rezava todas as noites pedindo apenas serenidade, pois não desejava se perder em ambições que não eram suas. Beatriz, por sua vez, dizia a quem quisesse ouvir que estava pronta para assumir qualquer papel, pois acreditava que o destino já estava escrito a seu favor. A cidade, que nunca havia experimentado tamanha ansiedade, se preparava para mais uma festividade. Leopoldo, ao perceber o clima de espera, anunciou que faria sua decisão pública durante a celebração da padroeira, um evento religioso que atraía multidões todos os anos. Essa notícia caiu como um raio, não apenas porque a data se aproximava rapidamente, mas porque todos sabiam que, dessa vez, não haveria adiamentos. Ele escolheria, diante da comunidade reunida, em um ambiente que carregava significado espiritual, como se quisesse deixar claro que sua decisão não seria apenas pessoal, mas também moral. Os dias que antecederam a festa foram marcados por um misto de ansiedade e preparação. Famílias limpavam suas casas, costuravam roupas novas, organizavam barracas de doces e enfeites para a celebração. Mas por trás do clima religioso, o assunto central era sempre o mesmo: quem seria a escolhida e o que, afinal, Leopoldo considerava a verdadeira riqueza. Na véspera do grande dia, a cidade parecia suspensa no ar. O som dos sinos anunciava as missas preparatórias, e cada badalada lembrava a todos que o momento da revelação estava prestes a chegar. Helena ensaiava palavras de firmeza. Mariana buscava tranquilidade em suas orações, e Beatriz afiava seus discursos de confiança. Todas sabiam que o que aconteceria naquela praça mudaria não apenas suas próprias vidas, mas também o destino de toda a comunidade que acompanhava a história com olhos atentos. E, enquanto a noite caía sobre Campos do Vale, ninguém conseguia dormir plenamente. Homens, mulheres e crianças sonhavam acordados com o instante em que Leopoldo Andrade finalmente diria em voz alta quem, para ele, era a mais rica das três. A manhã da festa da padroeira amanheceu clara, com um sol dourado iluminando as ruas enfeitadas com bandeirolas coloridas e flores frescas colhidas nos jardins das casas. Campos do Vale nunca parecera tão viva. Famílias inteiras caminhavam rumo à Praça Central, onde a celebração aconteceria, trazendo quitutes, instrumentos musicais e até animais ornamentados para os desfiles tradicionais. Mas apesar do tom festivo, todos sabiam que o verdadeiro motivo da multidão era outro: a decisão de Leopoldo Andrade. Os bancos da igreja estavam lotados muito antes da missa começar. As três mulheres, em silêncio, ocuparam seus lugares na primeira fileira. Helena trajava um vestido verde escuro, que ressaltava a sobriedade de sua postura. Mariana vestira-se de forma simples, mas com um detalhe singelo: uma flor branca presa aos cabelos, símbolo de sua pureza de intenções. Beatriz, sempre segura, apostou em um traje de veludo vinho, carregando consigo o ar de imponência que muitos já associavam à sua personalidade. Cada uma, à sua maneira, transmitia uma mensagem silenciosa à comunidade que as observava em cada gesto. Quando a missa terminou, a multidão acompanhou a procissão que levou a imagem da padroeira até a praça principal. Ali, um palco havia sido montado e, ao fundo, uma mesa de madeira rústica aguardava o fazendeiro milionário. O clima era de devoção, misturada com curiosidade quase insuportável. As crianças corriam entre as pernas dos adultos, enquanto os mais velhos discutiam em voz baixa suas apostas. Ninguém queria perder o momento em que Leopoldo revelaria não apenas sua companheira, mas também sua visão de riqueza. Pouco depois do meio-dia, ele apareceu, mais uma vez montado em seu cavalo de pelagem castanha, caminhando em passos firmes pela rua principal.
A multidão se abriu como um rio diante dele, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Não havia músicos tocando, não havia risadas, apenas os cascos ecoando contra o chão de pedras. Quando parou diante do palco, desceu com calma e subiu os degraus de madeira. Sua figura simples contrastava com a grandiosidade do evento. E talvez fosse esse contraste que o tornava tão enigmático. Leopoldo tomou a palavra. Agradeceu a todos por estarem ali, falou da importância da festa e da devoção que unia a comunidade, mas logo deixou claro que seu discurso teria outro destino. Ele falaria sobre escolha, sobre valores, sobre riqueza. Contou que, ao longo das últimas semanas, havia observado cada gesto das 3 mulheres. Disse que não buscava apenas uma companheira de vida, mas alguém que entendesse a profundidade de sua visão de mundo. Reforçou que riqueza para ele nunca fora apenas dinheiro, mas algo muito maior, que unia o material ao imaterial, o prático ao humano. Helena foi convidada a se aproximar. Ele descreveu diante de todos a força que via nela, a coragem de assumir responsabilidades em tempos difíceis, a determinação de manter o que herdara vivo. Reconheceu que, sem dúvida, era uma mulher de riqueza visível, mas também de resiliência, o que a tornava admirável. A multidão aplaudiu, e Helena ergueu o queixo, orgulhosa do reconhecimento. Em seguida chamou Mariana. Disse que nela enxergava a pureza dos valores que não se podiam comprar, a riqueza do conhecimento que ela espalhava entre as crianças, a capacidade de mudar vidas sem precisar de ouro ou terras. Admitiu que, em muitos momentos, refletira sobre como aquela riqueza invisível podia ser a mais valiosa de todas. O público, emocionado, permaneceu em silêncio por um instante antes de aplaudir de forma respeitosa, quase como se estivessem diante de algo sagrado. Mariana corou, abaixando o olhar, mas não conseguiu esconder a emoção que lhe enchia os olhos de lágrimas. Por fim, chamou Beatriz. Falou sobre sua inteligência prática, sua habilidade de multiplicar recursos, de enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Disse que sua visão estratégica era rara e que reconhecia nela a riqueza do crescimento, da transformação e da ousadia. O público vibrou em aplausos mais intensos, pois muitos viam naquela descrição a confirmação de que ela seria a escolhida. Quando terminou de falar sobre cada uma, Leopoldo fez uma pausa longa, olhou para a multidão, olhou para as 3 mulheres e respirou fundo. Disse que sua decisão não era apenas sobre quem seria sua companheira, mas sobre quem representava, para ele, o verdadeiro significado de riqueza. Nesse momento, um silêncio absoluto tomou conta da praça. E então, surpreendendo a todos, ele declarou que ainda não revelaria a escolhida. Explicou que antes precisava mostrar a todos a verdadeira lição que aprendera com aquela experiência. Disse que a cidade inteira estava obcecada em saber quem era a mais rica das 3, mas que ninguém percebera que a resposta não estava apenas nelas, mas em cada um. Porque riqueza não era absoluta, mas relativa ao olhar de quem avaliava. Helena era rica em resiliência e independência. Mariana era rica em valores humanos e conhecimento. Beatriz era rica em estratégia e multiplicação de recursos. Cada uma, à sua maneira, era a mais rica. Esse anúncio caiu como um raio. O público murmurou em choque, alguns desapontados, outros admirados. As mulheres, por sua vez, reagiram de forma diferente. Helena manteve o semblante firme, mas seus olhos mostravam um misto de orgulho e frustração. Mariana sorriu levemente, como se já esperasse por aquilo. Beatriz, por outro lado, demonstrou impaciência, como se não acreditasse que a decisão pudesse ser adiada outra vez. Leopoldo explicou que precisava de mais alguns dias para refletir não apenas sobre qual companheira queria ao seu lado, mas também sobre qual mensagem desejava deixar para o futuro.
Disse que sua escolha não podia ser um gesto apressado, pois impactaria não apenas sua vida, mas toda a comunidade. Finalizou dizendo que em breve revelaria a decisão final e que até lá pedia a todos paciência e compreensão. O público, dividido entre a frustração e a curiosidade ainda mais aguçada, dispersou lentamente. Alguns reclamavam que ele estava prolongando demais a situação. Outros defendiam que um homem tão cuidadoso só poderia agir dessa maneira. Enquanto isso, Helena se recolheu em silêncio. Mariana voltou à escola com um sorriso discreto, e Beatriz saiu visivelmente irritada, comentando com conhecidos que não se deixaria enganar por jogos de paciência. Nos dias seguintes, a tensão aumentou ainda mais. Cada gesto do fazendeiro era interpretado como um sinal. Se ele conversava com Helena em frente a uma mercearia, diziam que ela era a escolhida. Se Mariana era vista caminhando ao lado dele até a igreja, os rumores apontavam para a professora. E se Beatriz chegava à fazenda com documentos, os comentários garantiam que ela já era a futura senhora Andrade. Mas a verdade era que Leopoldo não deixava escapar nenhuma pista definitiva. Enquanto isso, a pergunta que todos repetiam, quem era a mais rica das três, começava a ganhar novas interpretações. Algumas pessoas, inspiradas pelas palavras dele na festa da padroeira, passaram a refletir sobre suas próprias vidas. Um agricultor simples dizia que era rico porque tinha saúde e filhos trabalhadores. Uma costureira afirmava que sua maior riqueza era a clientela fiel, que nunca a deixava sem serviço. Até mesmo jovens começaram a discutir sobre se a riqueza estava no bolso, no coração ou na mente. E assim, o dilema do fazendeiro milionário começava a se transformar em algo maior do que uma simples escolha pessoal. Era agora um espelho para toda a comunidade que se via diante da mesma pergunta. Afinal, o que é ser rico de verdade? A espera pela decisão final de Leopoldo tornou-se quase insuportável para a cidade. Dias se transformaram em semanas e a cada amanhecer a ansiedade parecia crescer. Ninguém falava de outra coisa. Os mais velhos, sentados nos bancos da praça, discutiam apaixonadamente sobre o que significava riqueza, repetindo incansavelmente os discursos feitos na festa da padroeira. Os mais jovens criavam apostas e até brincadeiras sobre quem seria escolhida. O nome de Helena era associado à força, o de Mariana à pureza e o de Beatriz à ambição. Era como se cada uma tivesse se tornado um símbolo, e não apenas uma mulher em busca de um futuro ao lado do fazendeiro. Leopoldo, no entanto, permanecia no mesmo compasso de sempre. Não parecia apressado. Continuava suas visitas às terras, seus encontros com compradores e seu convívio com trabalhadores. Mas, em silêncio, refletia. Ele sabia que qualquer que fosse sua decisão, agradaria uns e descontentaria outros. Mais do que isso, tinha consciência de que aquela escolha definiria a mensagem que deixaria para a comunidade. Por isso, evitava qualquer precipitação. As três mulheres, por sua vez, viviam intensamente cada dia. Helena, apesar da aparência controlada, deixava transparecer momentos de cansaço. Era como se a longa espera tivesse aberto feridas antigas, lembranças da época em que, viúva e sozinha, precisara provar que podia comandar terras e homens sem depender de ninguém. Mariana mantinha-se em sua rotina, ensinando na escola e buscando não se deixar afetar pelos olhares insistentes de curiosidade. Mesmo assim, quando estava sozinha em seu quarto, perguntava-se se estava preparada para viver ao lado de alguém tão observado, se teria forças para suportar a pressão que viria com aquela escolha. Já Beatriz demonstrava impaciência crescente. Seu tom firme ganhava ares de arrogância, como se não aceitasse a ideia de que Leopoldo demorasse tanto para confirmar o que ela julgava ser óbvio.
Certo dia, uma notícia percorreu a cidade como vento forte. Leopoldo havia convocado todos para um encontro definitivo na sede de sua fazenda. Não seria mais em praça pública, nem durante festividades, mas dentro das terras que simbolizavam sua própria vida. Essa decisão surpreendeu muitos, mas também foi interpretada como sinal de que ele queria intimidade e seriedade no momento final. A manhã do encontro chegou. Uma longa fila de carroças e cavaleiros se dirigia à fazenda Andrade, localizada no coração de Campos do Vale. Era como uma romaria, mas em vez de devoção religiosa, havia curiosidade e expectativa. Ao chegarem, encontraram a sede preparada com simplicidade. Cadeiras de madeira alinhadas em frente ao alpendre, onde uma mesa rústica aguardava. Atrás dela, Leopoldo estava sentado, vestindo roupas simples, como sempre fazia, mas com um semblante mais sério do que o habitual. Helena, Mariana e Beatriz foram chamadas a se sentar em 3 cadeiras posicionadas à frente do público. O silêncio era absoluto. Todos sabiam que não haveria mais adiamentos. O fazendeiro respirou fundo e iniciou sua fala. Disse que refletira longamente e que observara atentamente não apenas o que cada uma delas dissera, mas principalmente o que faziam quando achavam que ninguém estava olhando. Contou que riqueza não era apenas herança, nem apenas visão de negócios, nem apenas valores invisíveis, mas sim a soma de tudo isso. Explicou que sua escolha se basearia não naquilo que a cidade esperava, mas no que ele, no fundo, acreditava ser essencial para viver ao lado de alguém. A multidão ouvia com atenção, alguns já inquietos, ansiosos pela revelação. Foi então que Leopoldo se levantou e caminhou até Helena. Disse diante de todos que admirava profundamente sua força, sua capacidade de manter viva a memória do marido e de administrar terras com coragem. Reconheceu nela a riqueza da perseverança. Helena, com o rosto sério, agradeceu com um aceno de cabeça, mas seus olhos brilhavam de emoção. Depois, aproximou-se de Beatriz. Afirmou que respeitava sua inteligência prática, sua ousadia e sua habilidade de multiplicar recursos. Disse que sabia que ela poderia transformar qualquer desafio em oportunidade e que isso era, sem dúvida, um tipo de riqueza poderosa. Beatriz sorriu confiante, como se a vitória estivesse prestes a ser anunciada, e cumprimentou-o com a firmeza de quem já se via vencedora. Por fim, caminhou até Mariana. Olhou-a demoradamente e com voz firme disse que nela enxergava a riqueza mais rara, aquela que não se exibia em números, mas que se revelava em cada gesto de bondade, em cada palavra de incentivo, em cada semente de esperança plantada em corações jovens. Disse que, em suas terras, já havia ouro, gado e colheitas fartas, mas que lhe faltava justamente a riqueza que Mariana carregava, invisível e eterna. A multidão prendeu a respiração. Leopoldo então declarou diante de todos que escolhera Mariana como companheira. O anúncio caiu como uma onda que percorreu a multidão. Alguns aplaudiram de imediato, outros murmuraram em surpresa e muitos demoraram a reagir. Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como quem aceitava o destino com dignidade. Beatriz, por sua vez, empalideceu. A confiança que exalava transformou-se em incredulidade, e sua expressão de orgulho se converteu em silêncio. Mariana, emocionada, levou as mãos ao rosto, sem conseguir acreditar que havia sido escolhida não por sua aparência ou posição social, mas pelos valores que cultivara ao longo da vida. Leopoldo explicou que sua escolha não diminuía a importância das outras, mas que ele queria ao seu lado alguém cuja riqueza complementasse a dele. Disse que Helena e Beatriz já possuíam fortunas próprias, visíveis e reconhecidas, mas que em Mariana encontrara aquilo que nenhum cofre poderia guardar:
Acrescentou que, para ele, o verdadeiro poder de um homem rico era reconhecer que a maior riqueza estava nas virtudes humanas. A multidão, enfim, explodiu em aplausos. Muitos choravam, emocionados pela revelação. Outros ainda murmuravam, surpresos por ele ter escolhido a mais simples das três. Mas pouco a pouco, todos começaram a compreender a mensagem. Aquilo não era apenas uma escolha pessoal, era um ensinamento. Helena levantou-se e, com dignidade, foi até Mariana. Abraçou-a e disse em voz baixa que ela merecia. Beatriz, embora contrariada, manteve-se em silêncio por alguns instantes, mas logo deixou a fazenda com passos firmes, jurando para si mesma que não deixaria de buscar sua própria vitória em outros caminhos. Mariana, por sua vez, chorava de emoção, cercada por olhares que até pouco tempo duvidavam de que alguém como ela pudesse ser vista como a mais rica. O sol já se punha quando a multidão começou a dispersar. Muitos falavam sobre como o fazendeiro milionário havia surpreendido a todos mais uma vez. Mas mais do que isso, comentavam como ele havia mudado a forma de pensar da comunidade inteira. A partir daquele dia, a pergunta "quem é o mais rico?" nunca mais teria apenas uma resposta. Leopoldo e Mariana permaneceram juntos no alpendre, observando o movimento das pessoas que se afastavam. Ele segurou a mão dela e disse que, dali em diante, não seria apenas uma questão de administrar bens, mas também de cultivar valores que dariam sentido à vida. Mariana sorriu, ainda emocionada, e respondeu que, se o trabalho e a esperança fossem divididos, qualquer riqueza seria suficiente para sustentar um futuro. Assim, a história que começara como uma curiosidade se transformou em uma lição gravada na memória de Campos do Vale. Helena seguiu cuidando de suas terras com a mesma determinação. Beatriz continuou expandindo os negócios da família com sua ousadia e Mariana, agora ao lado do fazendeiro, tornou-se símbolo de uma riqueza diferente, invisível e por isso mesmo inesgotável. E desde então, quando alguém perguntava na cidade quem era a mais rica das três, a resposta nunca vinha sem reflexão. Porque todos haviam aprendido que riqueza podia ter muitas faces, mas que a mais valiosa de todas era aquela que permanecia mesmo quando o ouro acabava, a colheita falhava ou os negócios ruíam, a riqueza do caráter e da bondade.